Olá, abençoados, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura, me chamo André Pimentel. Bom, vamos agora ver o complemento da segunda parte dessa mensagem importante sobre a espiritualização, né, do bem e do mal, e que isso não existe, né? Estamos revendo aí, estamos vendo Ezequiel, né, capítulo 27, capítulo 28, e vamos acompanhando. Eu só passei aqui somente para pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva hoje mesmo, né? Se inscreva, deixe seu like, comentem à vontade. Se possível for, se amar essa mensagem, compartilhe nas redes sociais. E também, se quiser que o YouTube te avise, é só tocar aí embaixo essa ampulheta e sininho, que o YouTube vai ter o prazer de te avisar, tá bom? E lembrando, amanhã, mais uma vez, tá? Que estaremos às 19 horas aqui com o abençoado Geraldo Moraes. Eu conto com a sua presença, tá bom? Então vamos nessa? Vamos às cerejas do bolo? Vem pra graça que eu te explico. Tiro. A segunda foi contra o príncipe e agora estamos analisando o rei daquele lugar. Todos estão sobre um canto fúnebre. Todos estão sobre um juízo. Então a ideia do rei é disposta nessa profecia. A ideia de rei, né? Aí está dizendo o quê? Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Um homem que teve o seu reinado passado por um momento de aprovação e agora está passando por um momento de desaprovação. E este tipo de linguagem, mais uma vez, irmãos, eu quero falar para vocês, é recorrente dentro das profecias judaicas. Veja o sonho de José, por exemplo. Não mostrava nos sonhos que as estrelas, o sol e a lua se curvaram para José? Mas na realidade, o que aconteceu no mundo físico, ninguém se ajoelhou para José, ninguém adorou José. Isso se cumpriu mais tarde, por quê? Porque José foi responsável por salvar a sua família. José era o quê? Era o perfeito. José era o quê? Modelo de perfeição e cheio de sabedoria. Querem ver uma referência que podemos trazer esse tipo de verbologia usado em Ezequiel capítulo 28? É Salmo 45, vamos ler. Salmos 45, versículos 2, 3 e 6, diz: Tu és o mais belo de todos, palavras graciosas fluem dos teus lábios. Sim, Deus te abençoou para sempre. Põe tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro, tu és glorioso e majestoso. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Aí está se referindo a um rei. Muitos apontam aqui que esse salmo se refira ao Messias, mas tudo bem, pode se referir também ao Messias. Mas fala o quê? Da linguagem, estou mostrando a linguagem para vocês, usada pelos hebreus em seus escritos para se referir a um rei. Então era comum, tu és perfeito, tu és belo. Agora vamos à interpretação do verso 13, e aqui vamos aplicar a interpretação temática, tá? E não a interpretação enganosa do sistema religioso. Tem gente que já fez teologia, é considerado doutor em teologia, tem gente que tem mais de 100 bíblias, tem vários livros, porém não consegue entender do que se trata esse texto. Vamos ler, abençoado? Ezequiel capítulo 28, versículo 13. E eu falo isso com propriedade, por quê? Porque lá no meu WhatsApp vem um monte de gente me procurar, pessoas que já fizeram teologia e não conseguiram enxergar isso dessa maneira. Ezequiel 28, 13 diz: Estava no Éden, o jardim de Deus. Atenção, aqui as pessoas pensam que está se referindo lá a Adão. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Então, irmãos, ao ler esse texto, como este, não podemos tirar o foco do contexto, abençoados, que nós apresentamos até agora, não podemos tirar, se trata daqueles dias. Aqui não está se referindo a nada espiritual, a nada eterno. Nada aqui está se referindo a uma maldade espiritual, e muito menos a Adão. Analisa o texto aí, estava no Éden, o jardim de Deus.
Irmão, se eu parar aqui e dar uma interpretação baseada no conhecimento bíblico, sem o seu contexto, eu vou dizer o quê? Que quem estava no Éden era Adão, sim ou não? Aí, André, jardim de Deus, ele está falando de lá do jardim. Mas não é isso que eles fazem? E aqui começa o erro da interpretação. A ideia aqui, irmão, continua sendo o rei de Tiro. Lembre-se disso. Está tratando de um homem. Estava no Éden. Este contexto significa o local de onde esse rei estava negociando, irmãos. Éden. Eu vou mostrar para vocês. Mas também era um lugar. Vamos ver? Ezequiel capítulo 27, vamos a um capítulo antes. É por isso que é bom o contexto. Capítulo 27, versículo 22 e 23. Diz lá, os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores. Em todos os seus mais finos aromas, em toda a pedra preciosa e ouro, negociaram nas tuas feiras. Não está parecendo ser um comércio aí? Aí vem aqui, ó, lugares lá. Harã, e Cane e Éden. Os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. O que esse texto está parecendo, irmãos? Não está parecendo ser uma negociação? É isso aí. É uma negociação do rei de Tiro. Que acontecia onde? Nas feiras de Harã, Acane e Éden. Um lugar de Tiro. É como se fosse um bairro, né? Esses eram os locais de negociação do rei. E não no jardim do Éden, como querem nos empurrar goela abaixo do sistema religioso. Irmãos, isso não pode ser concebido, pois após a queda do homem, o homem perdeu o direito ao jardim. Não está se falando de Adão aqui. Olha, até na timeline, não tem por que estar falando de Adão. Por isso que interpretar o rei de Tiro como Adão é uma ignorância e uma covardia para quem não entende. Vocês estão conseguindo entender? Entender isto, irmãos, assim como faz o sistema religioso, é muito ardiloso, é vil, é insensato demais. O contexto que eu estou passando para vocês não pode ser interpretado de outra maneira. E vocês vão entender por que no final desse vídeo. O fato aqui é que a profecia contra o rei de Tiro exalta a maneira como este homem guardava e protegia a sua cidade. Um grande negociador, mas protegia somente os seus negócios. E ele negociava com os povos do mundo daquela época, de Sabá, de Assur, de Quilmade, nas feiras de Harã e Cane e Éden. E não que estava negociando algo no jardim do Éden, irmãos. André, e o jardim de Deus no texto? Vamos à passagem aí, vamos lá. Ezequiel 28:13 diz, estava no Éden o jardim de Deus. Aí está uma referência em hebraico, tá? Vou explicar. Suas roupas eram, já li isso ali, né? Essa palavra em hebraico aí, irmãos, quer dizer Gan Elohim. Quer dizer o jardim dos deuses. No original, quer dizer jardim dos deuses, ou jardim dos reis, ou jardim dos governantes, dos juízes, ou seja, alguém que exercia autoridade. Isso era uma característica muito comum encontrada em muitas culturas antigas, incluindo algumas das sociedades descritas na Bíblia. Ter jardim e pomares. André, de onde você tirou isso? Irmão, não precisa ir muito longe. Eu tenho um dicionário hebraico aqui. Mas você não precisa ir muito longe. É só você dar uma pesquisadinha no Google. Você vai ver. Você vai encontrar isso aí. Então era muito comum. Como foi o caso, né, do jardim de Nabucodonosor. Já ouviu falar? Jardins suspensos da Babilônia também era jardim de Deus. Isso era considerado um símbolo de riqueza, de poder, de prestígio. Ou seja, no contexto histórico que eu estou apresentando para vocês, esse jardim se refere ao jardim de Tiro. Tá vendo como é que o hebraico nos ajuda? Vamos avançando, vamos ao verso 14. Diz, eu o escolhi, eu o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes.
Irmãos, se nós lermos esse texto e não olhar do que se trata, é claro que nós já estamos embasados em um contexto. Mas o sistema religioso é facilmente enganado, sim ou não? Porque o texto, irmão, é tão claro, né? Diz ali, olha, um querubim na condição de guarda. Agora, irmãos, essa palavrinha querubim, em hebraico, é querube. Quer dizer, queruve, é queruve, irmão. E queruve, querubim, é plural de queruve. E significa, sabe o quê? Negociador. Essa palavra, irmãos, querubim, significa comerciante, significa negociador. O rei de Tiro era um querubim, era um queruve, era um comerciante, era um negociador. Veja o verso 16 de Ezequiel 28 que vai nos ajudar a entender isso aí. Olha aí. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste, e por isso te lancei, profanado do monte de Deus, te fiz perecer, ó querubim cobrido, do meio das pedras afogueadas. Irmãos, o rei de Tiro é visto nesta profecia como um querubim, e sua atividade comercial era um comerciante. Sua atividade comercial, ele era um comerciante, ele era um negociador chamado queruve, em hebraico. Assim, dentro do contexto de Ezequiel capítulo 28, versículo 14, é plausível considerar que o querubim mencionado seja associado a um aspecto de negociação ou atividade comercial, e não a algo insano e recortado, como dizer que isto se refere a diabo ou Adão. Até porque estas cidades eram cidades portuárias, onde passavam o mundo daqueles dias. Agora, não faz sentido nenhum falar que Satanás era um comerciante e Adão era um negociador, sim ou não? Porque se formos levar ao pé da letra, teremos que chamar. Então essa conta não fecha, irmãos. Está aí. É daí que tiram essa espiritualização do bem e do mal. Aí dizem, não, porque o bem é Deus e o mal é o diabo. Criando dois seres, dois deuses. Irmãos, eu sei que se criarmos um outro ser com poderes de criação, claro, criar não, é o que está na palavra, o que eles dizem, se isso é uma verdade, existem dois deuses. No caso de um ser espiritual que expressou o mal, esse é um Deus também. E isso vira o quê? Uma heresia. Porque olha o que o Senhor disse em Isaías 45, versículo 5 e 6, e isso está em todas as escrituras. Olha o que diz aí. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Irmãos, não há. Por isso que entender que não existe espiritualização do bem e do mal é essencial para você continuar a sua vida em graça. Mas o cristianismo conseguiu criar outro Deus. É isso que houve, irmãos. Irmãos, nem os judeus acreditam nisto. Nem os judeus acreditam. Porque até hoje, lá no judaísmo, principalmente as ramificações mais antigas do judaísmo, só creem que é um Deus. Não é o diabo. Veja Ezequiel capítulo 27, versículo 22. Os mercadores de Sabá e de Ramá fizeram comércio com você. Com você quem? O rei. Pelas mercadorias que você vende, eles trocaram o que há de melhor em toda espécie de especiarias, pedras preciosas e ouro. Veja o que está dizendo o versículo 22, irmão. Que eram os mercadores de Sabá e Ramá. Eles faziam negócios com o rei de Tiro. Do que estava coberto o rei, segundo esse texto? De pedras preciosas de toda espécie de especiarias e ouro. O verso 23 nos mostra isso claramente, olha aí. Harã, Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Açu e Quilmade, fizeram comércio com você. Olha como se multiplica o comércio do rei. É isso que no capítulo seguinte está falando.
versículo 16, está aí, ó, capítulo 28, versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no mundo, no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobrido do meio das pedras afogueadas. Irmãos, como eu posso espiritualizar isto? Você está vendo o que eu estou vendo? O que está dizendo o texto aí? Um juízo iria ser aplicado por causa da soberba. O rei seria deposto por Deus. O negociador protetor e soberbo de suas riquezas iria cair com toda a sua ponta. Agora, mudar esse contexto tem que reforçar ou forçar muito o texto. Concorda? Para mim, forçar aí que está falando de um ser espiritual é forçar o texto. É isso que eles fazem. Aí está o princípio do erro. Irmãos, se aqui não houve o mal no mundo espiritual, logo o bem também não. O mundo espiritual é como se fosse, vamos dizer assim, o espaço, né? Não há oxigênio. Então não há a presença do bem e do mal. Não há a presença do bem e do mal no mundo espiritual. Porque Deus está acima do bem e do mal. Deus está acima da humanidade. O bem e o mal talvez seja um ponto para entender as coisas boas e ruins. Deus está acima dessas coisas. A prática do bem e do mal se resume à carne. Onde está o querubim caído na Bíblia? Me mostra, meu irmão. Pegue um texto que fala de querubim caído. Mostra um texto com clareza, com intensidade, que mostre que há um ser espiritual do mal. Irmãos, Satanás como ser espiritual não existe. A palavra Satanás quer dizer opositor, uma ideia contrária, é uma ideia humana. Então não podemos literalizar as profecias ao pé da letra. Porque se fizermos assim, a Bíblia toda vira uma armadilha. Não tem entendimento. Por isso que cada um puxa de um lado, puxa do outro. E está aí o cristianismo do jeito que está. Está entendendo, meu irmão? Então não podemos literalizar as profecias ao pé da letra. Temos que entendê-la. O que vimos nesses textos aí que eu apresentei é que o rei de Tiro era um homem que estava debaixo de uma lamentação de morte, porque era um homem que prosperava por causa do seu negócio, não por causa da prosperidade dele. Ele era um grande comerciante e várias cidades negociavam com ele por conta de sua cidade estar privilegiada no mapa, pois era uma área portuária. Mas ele era um rei que subiu a soberba em seu coração, em seu orgulho, ele se achava Deus. Ele caiu por causa disso. E o seu filho foi pelo mesmo caminho, se sentindo o próprio Deus. Aí, meu irmão, ele pagou o preço com a queda do seu reino e da sua cidade. É disso que fala o texto. Vocês estão entendendo, abençoados? Façam depois uma reflexão. Pegam esses textos que eu passei para vocês. Agora, com a mente aclarada, leia. Eu sei que Deus vai revelar da mesma maneira como tem me revelado. E isso responde a uma pergunta que eu falei no começo. Se nós crermos que existe bem ou mal no mundo espiritual, logo, quando vivermos a eternidade, poderemos correr o risco de cair novamente. Porque se aconteceu uma vez, no mundo espiritual, não há como deter isto. Então, abençoados, não há como fechar essa porta. A porta é fechada quando você entende que bem ou mal é uma coisa referente ao ser humano. Ok? Então, na próxima parte, no outro domingo, quando vier trazendo esse mesmo entendimento para vocês, eu vou trazer Isaías, tá bom? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão, que é outra passagem-chave para a gente entender melhor essa mensagem.
Então eu vou ficando por aqui. E mais uma vez, abençoado, obrigado a todos vocês aí por estar acompanhando essa mensagem, tá bom? Nós vamos tratar na próxima mensagem sobre Isaías, tá legal? Bom, abençoados, estamos chegando então ao fim dessa mensagem, uma mensagem durou 2 partes aí, como vocês viram, mas foi de bom entendimento para todos nós. Então, até mais aí, e amanhã, lembra-se que às 19 horas, vamos estar aqui com o abençoado Geraldo Moraes, ok? Graça e paz e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.